Olá, boa noite para você ligado aqui na Clique TV. Meu nome é Paulo Padovani e este é o programa Imigração. Mais uma sexta-feira juntos. Para você, quem não assistiu a semana passada, eu convido toda sexta-feira, das 21 às 22 horas, eu estarei aqui apresentando o programa Imigração, falando muito sobre cultura italiana, gastronomia, política, enfim, todos os assuntos pertinentes e relacionados à imigração. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber aqui, como meu convidado, Rafael de Carvalho. Ele é diretor da empresa Mundo dos Vistos, que é um assunto sempre muito procurado pelas pessoas que buscam viajar para outros países, né? Tirar o visto sempre nos traz muitas dúvidas. E hoje eu trouxe aqui Rafael de Carvalho, quem vai nos explicar como funciona, quais os procedimentos, como que a empresa dele atua nesse segmento e com certeza vai ajudar muito você em casa, tá legal? Boa noite, Rafael, seja muito bem-vindo ao programa Imigração. Boa noite, Paulo. Bom, Rafael, vamos lá, para quem está em casa, você que quiser participar com a gente, o e-mail é imigração@paulopadovani.com.br. Caso o seu e-mail não seja respondido durante o programa, nós encaminharemos ao Rafael para que ele, no decorrer dos próximos dias, responda para você a sua dúvida. Enfim, participe. imigração@paulopadovani.com.br. Rafael, queria perguntar para você o seguinte, mais uma vez boa noite. A empresa Mundo dos Vistos, ela surgiu de uma empresa que se chamava SOS Canadá, que você é o diretor, era o diretor na ocasião. Como que você teve a ideia de fundar a SOS Canadá? Na verdade foi assim, há 7 anos eu fiz um intercâmbio no Canadá, né? E no retorno muitas pessoas sabiam que eu tinha viajado, tinham dúvidas sobre como que era o país, sobre como tirava o visto, enfim, dúvidas sobre o procedimento geral, né, para se ir fazer um intercâmbio tanto no Canadá ou em outro país. E eu comecei a ajudar essas pessoas, né, e comecei a me envolver, comecei a gostar de ajudar, de dar as dicas, né, de falar de uma experiência própria minha, né, comecei a entrar em comunidades de redes sociais para ajudar todo mundo, dar dicas. E nessas comunidades eu acabei conhecendo um advogado de imigração lá no Canadá mesmo, né? E ele me propôs, falou: Rafael, eu sempre quis abrir uma filial no Brasil, só que eu não tenho, eu estou aqui no Canadá, eu consigo atuar só aqui no Canadá. Você toparia abrir comigo? Eu falei: não, toparia, né? E a gente continuou amadurecendo a ideia e continuou ajudando o pessoal nas comunidades, né? E toda essa ideia que ele tinha, toda essa ideia que eu mesmo me propus a fazer, foi exatamente pela carência que a gente via, que as pessoas que tentavam tirar o visto estavam muito perdidas, geralmente o atendimento que davam a elas eram muito ruins, né? Então a gente falei: não, vamos montar, legal, acho legal a ideia, dá pra ver que a área tem uma certa carência, né? Então ele me chamou, falou: não, então vem pra cá, vamos fazer uma especialização, fazer um curso com você, um treinamento. Aí você abre e a gente vai trabalhando junto, né? E num primeiro momento a gente só cuidava dos vistos negados, né? Então assim, nas comunidades, geralmente as pessoas procuram quando tem problemas, quando tem problemas, né? Então assim, nas comunidades geralmente o pessoal tive meu visto negado, o que eu faço? Não consigo ir pro Canadá, o que eu faço? Né? Então a gente montou só para atender quem tinha visto negado. Daí que surgiu o nome SOS Canadá, né? Que realmente as pessoas procuravam como um SOS, como uma ajuda. Pelo amor de Deus, me ajude, né? Então daí que surgiu o nome SOS Canadá e só atendia mesmo quem tinha visto negado. Se a pessoa chegasse: estou tentando meu visto, o que eu faço? É a primeira vez, a gente não atendia. Não auxiliava nesse primeiro momento. Não. Só depois que se ela tivesse o visto negado, se ela viesse a ter o visto negado, aí sim a gente fazia o atendimento dela. E quais eram os principais motivos que levavam as pessoas a terem os seus vistos negados para o Canadá? Então, o principal motivo assim era realmente a falta de orientação, né? Um dos principais motivos é a falta de orientação. Então as pessoas não sabiam o que deveria fazer para conseguir o visto, né? Um outro motivo também que acontece
as pessoas não conseguem, muitas vezes, comprovar documentalmente a situação dela no Brasil, né? Então isso prejudica bastante, porque para o consulado, a maioria dos consulados, é aquilo, é o documento que ele está apresentando que vai dizer se ele vai conseguir o visto ou não. Então, se de repente ela tem condições sociais e econômicas de fazer a viagem, mas não consegue comprovar isso através de documentos, ela pode ter problema na hora do visto, né? Entendi. E quais eram os recursos, quais eram as alternativas que a SOS Canadá tinha, assim, vamos chamar as cartas na manga, para que as pessoas, num segundo momento, tivessem os seus vistos aprovados? Então, exatamente a orientação, a gente analisava cada caso de forma bem detalhada mesmo, né? Via qual que eram as chances da pessoa, se houve fundamento na primeira negativa dela, quais eram as chances, os documentos que ela tem a apresentar, os vínculos sociais, familiares que ela tinha no Brasil, né? Então a gente fazia uma análise bem profunda, uma entrevista bem profunda na vida da pessoa, para poder, num segundo momento, informar o consulado, deixar o consulado ciente as reais intenções daquela pessoa, né? Nós estamos falando aqui de uma empresa que foi fundada há 7 anos atrás, que era a SOS Canadá. Lá atrás, há 7 anos, quais eram as exigências mais básicas em relação aos vistos para o Canadá? O que o consulado pedia, o que ele exigia da pessoa para ela ter esse visto? Basicamente duas coisas que o consulado canadense, até outros consulados exigem, que eles querem, vamos dizer assim, ter a quase certeza daquela pessoa, que ela vai retornar no prazo que ela está falando que ela quer retornar, e que ela não vá trabalhar de forma ilegal ou ferir qualquer lei imigratória do país, né? Então são esses o requisito que o consulado canadense exigia e exige até hoje. Qual que é o percentual, mais ou menos, a porcentagem de pessoas que vão para o Canadá e ficam lá, ou ficavam, ou uma estimativa em termos de porcentagem, das pessoas que vão, não voltam? Como que funciona esses números hoje? Então, uma estimativa que a gente tem na Mundo dos Vistos, da SOS Canadá, é que aproximadamente 30% das pessoas não respeitam de alguma forma as leis de imigração. Seja ela trabalhando ilegalmente ou não retornando no prazo previsto, né? Então é mais ou menos 30% das pessoas acabam tendo algum tipo de problema com a lei de imigração. Isso ainda hoje? Ainda hoje. Ainda hoje, 30% das pessoas que de repente conseguem o visto vão para o Canadá, por exemplo, ou isso é em números gerais? Não, em números gerais, né? Uma estimativa dos 7 anos que a gente está no mercado. Isso é o que você enxerga, mais ou menos. 30% das pessoas que vão, não voltam. Não respeitam a lei de alguma forma. Ou não voltam, ou no tempo que está lá, trabalham sem ter a devida permissão. Acima do limite de horas permitido, alguma coisa nesse sentido. Na verdade, no Canadá, quem vai estudar temporariamente não pode trabalhar. Então, acaba ferindo de alguma forma a lei. Ou trabalhando de forma ilegal. Entendi. E por que você acha que essas pessoas não voltam ou acabam ferindo a lei da imigração? Ao que você atribui? Eles ficam lá por qual motivo? Muitas das pessoas já saem do Brasil com esse objetivo, né? Elas já saem com o objetivo de que eles estão indo para o primeiro mundo e não querem mais voltar, né? E outras pessoas acabam vislumbrando um mundo que não tem no Brasil, né? Então, uma pessoa que trabalha de forma ilegal, muitas vezes ganha muito mais do que uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, todo mês aqui no Brasil. Quando você foi para o Canadá, você ficou lá quanto tempo? A primeira vez que eu fui, fiquei lá 3 meses. 3 meses? 3 meses. Quando você voltou, qual foi a sua visão? Qual a experiência que você trouxe? Como foi essa sua estadia no Canadá? Realmente é um pouco complicado a volta, né? Porque você sai de um país onde você tem segurança, você tem diversas coisas que você pode aproveitar que no Brasil você acaba não tendo. Então você volta, no primeiro momento você fica um pouco decepcionado, né? Mas depois você vai acostumando com o estilo de vida que você nasceu e vai. Mas a experiência é muito boa, é muito valiosa, foi uma das coisas, dos treinamentos assim,
da minha parte educacional que foram mais bem investidas. Você foi com qual idade pro Canadá, Rafael? Eu fui com 18 anos. Com 18 anos? 18 anos. Foi super jovem. Fui super jovem. Ficou lá 3 meses. Então, na verdade, essa transição para o mundo dos vistos que você comentou, foi recente ou não? Isso faz aproximadamente 3 anos. Né? A SOS Canadá, como eu tinha te falado, ela começou só com visto negado. Só que daí a gente começou a sentir uma certa pressão das pessoas que queriam fazer o processo com a gente, mas a gente acabava não fazendo quando as pessoas não tinham visto negado. Então, no segundo momento, a gente começou a atender todo o público para Canadá, né, para qualquer um mesmo que não tivesse visto negado. E há 3 anos, devido à alta demanda mesmo de pessoas procurando a gente para fazer para outros países, a gente acabou criando a Mundo dos Vistos, que hoje está atuando. Então a Mundo dos Vistos ela foi criada exatamente para atender o cliente do início ao fim? Do início ao fim, exatamente. Então o cliente que queria tirar visto para o Canadá e eventualmente queria fazer uma conexão nos Estados Unidos ou visitar os Estados Unidos, a gente não atendia. E a gente começou a sentir essa deficiência. Né? Então por isso que a gente criou a Mundo dos Vistos, para deixar o cliente dentro da casa. E hoje a Mundo dos Vistos ela atua elaborando, na montagem de processos, auxiliando pessoas para que desejam os vistos para quais países? Somente o Canadá, não? Não. Basicamente para todos os países que o Brasil mantém relação diplomática e que necessite de visto para brasileiro. Né? A única exceção que a gente não trabalha é a Europa. Por qual motivo vocês não trabalham com a Europa? Então, a Europa, a maioria dos países que exigem visto lá dentro da Europa, eles são particularmente burocráticos. Eles geralmente pedem a presença da pessoa pessoalmente, ou pedem que a pessoa faça uma prévia do que ela quer fazer no país para poder depois tirar o visto. Então, são burocracias que a gente prefere não intervir, porque muitas vezes pode não dar muito certo o uso de um representante. Hoje, então, o visto para a Europa, para o intercâmbio para a Europa, é muito mais complexo do que, por exemplo, para o Canadá? Com certeza é muito mais complexo, muito mais complicado. São mais exigências, é isso? São mais exigências tanto no que se refere a vínculos com o Brasil, quanto no que se refere à situação financeira. Né? Então a Europa realmente um caso específico seria a Inglaterra. Mesmo as pessoas que vão a turismo, a média de ter problema na entrada, na imigração já é maior do que outro país, por exemplo. Quando você está... um cliente procura procura o Mundo dos Vistos, e vocês começam a fazer aí o trabalho para ela, tem como identificar se essa pessoa quer realmente apenas fazer um intercâmbio, se ela quer ir para ficar no país? Vocês conseguem identificar isso? Muitas vezes a gente consegue, né? A gente... devido à tanta experiência que a gente tem, a gente já está um certo tempo no mercado, a gente consegue perceber se a pessoa está mentindo ou não. A maioria das que querem ficar ilegal acaba mentindo para a gente também. Né? Então, mas a maioria das vezes a gente acaba conseguindo perceber, e se a gente consegue definir que essa pessoa realmente quer ficar ilegal, a gente acaba não pegando o processo dela, a gente não dá prosseguimento ao processo dela. Quais os sinais que a pessoa, que vocês identificam com mais facilidade? O que a pessoa deixa de rastro para vocês perceberem que ela de fato quer fazer uma imigração ilegal? Então existem muitos sinais que ela acaba dando durante a conversa, né? Como eu falei, a gente conversa muito com o passageiro, a gente estuda bastante a vida dele. Então assim, a pessoa geralmente ela começa a se confundir com datas, a data que ela quer ir, a data que ela quer voltar. Ela costuma pegar cursos muito baratos, né? Então a pessoa que quer realmente estudar, ela vai pegar um curso que atenda às necessidades dela. Então a pessoa que quer ficar ilegal acaba pegando cursos baratíssimos, cursos até de escolas não credenciadas pelo governo. Então são alguns sinais que a gente acaba na hora percebendo que o interesse dela é mascarar tudo para poder ir para o Canadá. Entendi. É somente passar pela imigração. Muitas vezes nem frequenta as aulas. Exatamente, é isso mesmo. Já aconteceu de clientes de vocês não voltarem e isso trazer algum tipo de problema para vocês na empresa? Não, pra gente não. Embora seja tudo registrado no consulado, em todos os consulados onde nós enviamos passageiros, isso não nos traz problema diretamente.
Mas hoje é interessante que com o passar desses 7 anos, nós temos essa política de não, pelo menos se a gente souber que o passageiro não quer realmente, não tem boas intenções, quer ficar ilegal, e a gente não aceitar esse processo dele, a gente acabou adquirindo uma credibilidade junto aos consulados muito boa, principalmente no Canadá, né? Que o próprio consulado enxerga isso, que a gente, os nossos passageiros geralmente têm boas intenções e a gente tem uma taxa de aceitação maior. E isso porque a gente já dá uma filtrada antes de mandar para o consulado. O consulado, então, identificou a empresa de vocês como uma empresa séria, que hoje vocês fazem, na verdade, a triagem que o consulado também faz, vocês já fazem antes mesmo da entrevista para esse tipo de visto. É isso que você está querendo dizer? Exatamente. A gente já faz uma triagem, embora a gente não consiga identificar todos, mas uma boa parte a gente acaba não aceitando. Entendi. Muito legal o trabalho de vocês. E como que é realizado? Imagina que a pessoa entra em contato com a empresa. Como que é realizado o trabalho de vocês no passo a passo? O que você precisa no primeiro momento? Como que funciona isso? Inicialmente a gente faz uma análise bem detalhada do perfil da pessoa para já tentar identificar quais são as chances dela, quais são as dificuldades que a gente vai encontrar nesse processo, o que a gente vai precisar dela, né? Aí depois que a gente faz essa análise, a gente vai ver com ela quais documentos ela vai disponibilizar para a gente, né? Tem muita gente que acha que é obrigação do país X ou país Y dar o visto para ela porque ela quer visitar o país. E acaba não querendo mandar a documentação dela. Então a gente analisa quais documentos essa pessoa vai disponibilizar e aí então a gente vai começar a orientá-la se ela vai conseguir o visto com essa documentação, né, quais são as chances dela conseguir o visto com essa documentação e o que ela pode melhorar, né? Então se a pessoa tiver aberta a sugestões, a gente vai realmente dar bastante orientação para que ela possa minimizar o risco de ter problema no visto. Já aconteceu, por exemplo, de vocês identificarem que uma pessoa não vai ter o visto aprovado porque de repente falta algum documento, falta alguma coisa ou outra, e vocês falam para ela, olha, esse seu processo aqui é um pouco complicado, nós aconselhamos você a juntar algum documento a mais, ou tem como, às vezes, a pessoa que só quer estudar, ela pode apresentar o documento de um parente, no caso do pai, mãe? Como que funciona quando a pessoa é muito jovem, por exemplo? Pode apresentar e deve, né? Então, assim, se a gente percebe que a situação financeira dela, social, não é adequada para a solicitação do visto que ela está almejando, com certeza a gente orienta essa pessoa a colocar outras pessoas, familiares, pai, mãe, tio, tia, a gente com certeza orienta a colocar mais recursos financeiros ali no processo dela. Mas tem até uma certa faixa etária que a pessoa pode anexar de repente documentos de um parente, ou não? Uma pessoa, por exemplo, com 35 anos, ela pode anexar um documento do pai, do tio? Na verdade ela pode, mas não existe coerência no processo, né? Então a pessoa que se diz dependente financeira do pai ou da mãe com 35 anos de idade não vai ser muito bem vista pelo oficial de imigração. É uma pergunta até estranha, na verdade, mas pertinente, porque pode acontecer, né? Pode acontecer e acontece bastante, e geralmente a gente tem problema com esse tipo de caso. Entendi. Né? Então realmente é um pouco incoerente você ter 35, 40 anos e se dizer dependente dos pais. Não, com certeza. E qual é a faixa etária que mais procura o trabalho hoje da Mundo dos Vistos? Então, na verdade, a gente tem um público bem eclético, né? A gente tem pessoas que querem estudar, bastante pessoas que querem estudar no Canadá, por exemplo, que é um público mais jovem, 18 a 25 anos. Nos Estados Unidos, o nosso público maior é turismo. São pessoas um pouco mais velhas, aí eu diria de 25 a 40 anos. Temos pessoas que procuram para visto para Angola, de negócios, que é um público também de 30 a 45 anos. Então nosso público realmente é bem eclético. O país com maior índice de requisição para vistos é os Estados Unidos? Atualmente é os Estados Unidos. Aqui no Brasil é os Estados Unidos. Tem como saber quantas pessoas por ano solicitam vistos, de brasileiros, claro, no consulado americano, no Brasil? No consulado americano, esse ano já foram processados aproximadamente 160 mil vistos. Né? Então é uma média de 30 mil vistos por mês que o consulado americano processa nos 4 consulados que possui no Brasil.
Quais outros países, numa ordem, vamos dizer assim, Estados Unidos, depois qual o próximo país que tem mais procura por vistos, no caso? Seria o primeiro Estados Unidos, segundo Canadá, e em seguida eu acredito que seja algum país da Europa. A que você atribui, por exemplo, essa alta demanda nos vistos americanos e canadenses? Então, basicamente pelo custo da viagem, né? Então você ir para os Estados Unidos ou Canadá é muito mais barato do que você ir, por exemplo, para a Austrália ou ir para a Europa. Então principalmente pelo custo mesmo. E também são outras facilidades, né? Então, por exemplo, o visto, Canadá, por exemplo, você não precisa nem ir no consulado. Então são algumas outras facilidades que esse país oferece. Essa demanda, só voltando um pouco, o perfil da pessoa que viaja hoje para os Estados Unidos, para o Canadá, mudou muito para quem viajava 7, 10 anos atrás? Na verdade não mudou muito, cresceu o número de pessoas que querem viajar, né? Então os países ficaram mais, o Canadá principalmente teve um crescimento de 7 anos atrás para cá, eu acredito que cresceu a demanda em 200%, 300%. Né? Então o público, o perfil, eu acredito que seja o mesmo, mas uma demanda muito maior. Hoje o Brasil e os Estados Unidos têm uma relação comercial muito boa. Isso favorece o trabalho? No caso, o trabalho de vocês, por conta da facilidade que muitas pessoas hoje encontram para viajar para fora? Favorece bastante, né? As pessoas, quando elas sentem uma certa facilidade, elas tendem a procurar realmente fazer a viagem. Né? E uma vai indicando para outra, vai fazer a viagem, retorna, fala que foi bem tratado, né? Que teve um atendimento legal tanto no consulado quanto no próprio Estados Unidos ou Canadá. Então isso nos favorece no sentido que a demanda é maior. Que nota que você dá hoje para o atendimento do consulado americano para o brasileiro que vai lá fazer a requisição do visto? O consulado americano não é muito bem visto. Aliás, eu acho que nenhum consulado é muito bem visto. As pessoas geralmente têm medo dos consulados, né? Então, o atendimento em si dos americanos dentro do consulado não é dos melhores, né? Eles são bem rudes, são bem secos, mas é o trabalho deles, né? Entendi. E quais são as principais dificuldades que as pessoas encontram para a obtenção do visto americano? Ainda assim, ainda envolve a parte de documentos? Envolve. Muitas pessoas não têm a orientação correta de como que deve conduzir todo o processo. Né? Então, por exemplo, o processo começa com uma parte importantíssima, que é a transmissão das suas informações pessoais ao consulado, né? Que é chamado formulário eletrônico. Então esse formulário ele é basicamente metade da concessão do seu visto. E é um formulário um pouco complicado de se preencher. E muitas pessoas têm dificuldade e acabam pecando nesse formulário. Né? Então chegam na entrevista já com um ponto negativo, talvez não se expressando muito bem no formulário, ou não dando a informação correta do jeito que deve dar. E esse formulário é preenchido no site do consulado americano? Exatamente, no próprio site do consulado americano, não é nem do consulado, é do governo americano, que já vai transmitido eletronicamente direto para o consulado que você escolheu. E esse formulário está em inglês ou em português no site? Ele é totalmente em inglês. Totalmente em inglês. E a orientação do governo é que seja preenchido em inglês também. Mas a maioria das pessoas, eu creio, que não compreendem 100% das informações que estão ali, e menos ainda inserir as informações em inglês. Qual a alternativa que ela tem? A alternativa seria buscar orientação, buscar uma assessoria que pudesse esclarecer essas dúvidas, que pudesse fazer esse preenchimento para elas. E vocês fazem esse trabalho? Fazemos o procedimento desde o início, desde o agendamento da entrevista dela, até o dia que ela vai na entrevista. Agendar a entrevista é uma outra dificuldade também, né? Pelo que eu acompanho. Atualmente sim, não foi sempre assim, mas atualmente, devido à alta demanda, sim. Hoje está... em São Paulo, por exemplo, a espera está de até 3 meses. Existe 3 meses? 3 meses. Existe algum período do ano onde a procura pelo visto ela é maior? Existe essa sazonalidade que principalmente nas férias de julho e nas férias de final de ano. São a época que mais procura. Né? Há 2 meses atrás, por exemplo, a procura estava... a entrevista estava sendo agendada para depois de 4 a 5 meses.
Então hoje a entrevista está sendo agendada mais rápida, mas mesmo assim ainda demorado. O pessoal procura sempre com uma certa antecedência ou a maioria sempre procura em cima da hora? A maioria sempre em cima da hora. Sempre em cima da hora? A maioria das pessoas, algumas chegam até nós querendo viajar no mês seguinte e não tem nem um passaporte ainda. Então a maioria das pessoas, dificilmente as pessoas nos procuram com antecedência. Entendi. Bom, para você que está nos acompanhando no programa Imigração, hoje eu tenho aqui ao meu lado Rafael de Carvalho, diretor da empresa Mundo dos Vistos. Ele está aqui nos dando uma aula, na realidade, de como não ter o seu visto negado para diversos países ao qual a empresa dele atua, entre eles com mais eficiência, com mais demanda, Estados Unidos e Canadá. E para você que está nos acompanhando, mande o seu e-mail imigração@paulopadovani.com.br, tá legal? Agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, em seguida nós voltamos com o Rafael, tá certo? Até já! E acompanhe com a gente toda segunda-feira às 11 da manhã o Clique Esporte. Eu e Felipe Vidal, aqui na Clique TV. Olá, eu sou o Dirceu Reisman. Você quer ser o profissional do futuro? Então não percam o programa O Profissional do Século XXI, todas as terças-feiras, às 16 horas, aqui na Clique TV. A partir de agora, todas as segundas-feiras, das 2 às 4 da tarde, o programa Informa comigo, Solange Frazão. Estamos aí aguardando você. Quer levar uma qualidade de vida melhor? Aprender o que de melhor você pode fazer para ter um bem-estar mais gostoso na sua vida? Entrar em forma? Aguardo você. Segunda-feira, um beijo, das 2 às 4. Estamos de volta com o programa Imigração. Eu sou Paulo Padovani, faço companhia para você toda sexta-feira, das 21 às 22 horas.
reforço o meu pedido, envie o seu e-mail imigração@paulopadovani.com.br. Hoje tenho aqui comigo o Rafael de Carvalho, diretor da empresa Mundo dos Vistos, falando sobre como não ter o seu visto negado. E convido você também que acesse o meu site www.paulopadovani.com.br, tá bom? Rafael, como fazer então para não ter o visto negado? Vamos retomar esse bloco, esse nosso segundo bloco, com uma síntese geral daquilo que a pessoa ela pode fazer para minimizar os riscos para que ela não tenha o visto negado. Bom, a primeira coisa seria realmente ela buscar orientação, buscar informações sobre o visto que ela está aplicando, as exigências, o que pode, o que não pode fazer com o visto, né, o que ela... os formulários, ela estudar muito bem os formulários de aplicação para aquele visto, né, não deixar nenhum documento faltante, não deixar nenhuma informação em branco em um formulário, né, então basicamente seria isso, né, ela buscar bastante informação sobre o tipo de visto que ela está aplicando e principalmente o país que ela está querendo visitar. Então fica aí a dica para você que está nos acompanhando. Primeiro passo para você é se informar. É isso mesmo? Exatamente. Informação. Se informar sobre o que você pode fazer no país, o que você não pode, o que o governo exige que você comprove, né, o que você deve falar, o que você não pode falar, o que você vai fazer no país, que é muito importante, né, no caso de uma entrevista, você conhecer o país que você está querendo visitar. Existe uma segunda chance? Na verdade, não. A partir do momento que o oficial deu a determinação dele, o processo é encerrado. Você pode tentar novamente, você não tem nenhuma, não tem nenhum problema, não tem nenhuma restrição em tentar novamente. Mas a partir do momento que o seu pedido foi negado, você não pode... Aquele processo não é mais reaberto. Tem um período, por exemplo, a pessoa tentou aplicar o visto para o Canadá, para os Estados Unidos, para Angola ou para algum outro país e foi negado. Tem um período que ele pode fazer uma nova solicitação? A determinação do consulado, o conselho que o consulado dá, é que você só aplique se você tiver informações adicionais a serem submetidas ao seu processo. Se o seu processo está exatamente a mesma coisa do que você já teve negado, o consulado recomenda que você não tente novamente. Mas, legalmente, não existe nenhum prazo que você deve esperar. Essa regra vale para todos os consulados que vocês trabalham? Todos os consulados. Todos os consulados. Muita gente não sabe, mas mesmo quando você tem um visto para entrada em determinado país, você pode ter problemas na imigração. Isso acontece com frequência ou não? Não é muito frequente, mas é o que você disse. O visto de entrada não é a garantia de entrada no país, né? Então, não é muito frequente, geralmente é menos frequente do que nos países que não exigem visto, por exemplo a Europa, né? Então é menos frequente quando a pessoa já solicita o visto aqui no Brasil, né? Mas pode ser barrada sim, se ela não tiver coerência no que ela falou aqui no Brasil com o que ela está fazendo lá no Canadá, ela pode ser barrada sim. Porque, por exemplo, para a Europa não existe a exigência do visto. A pessoa pode sair do Brasil, vai para a Europa e lá na imigração existe uma pequena triagem, as perguntas tradicionais, o que você veio fazer. E nós lemos recentemente que mais de 6 mil, 7 mil pessoas foram deportadas de volta ao Brasil. Que o Brasil, se eu não me engano, acho que é o país que tem mais turistas, imigrantes barrados nos aeroportos europeus. Você atribui isso a que exatamente? É exatamente o que eu falei. Assim, as pessoas que vão para a Europa não precisam tirar o visto no Brasil. Então isso acaba podendo ter problemas lá na imigração na hora que chega no país. Porque na imigração eles não conhecem a situação da pessoa, não fizeram uma triagem, não analisaram se essa pessoa tem condições financeiras de estar lá ou não. É ao contrário dos países que exigem visto. Então, antes da pessoa embarcar, o governo já analisou se aquela pessoa tem condições, se ela é um potencial imigrante legal ou não. Então, na Europa, acaba tendo casos mais frequentes exatamente por isso. Porque chega lá na hora, o oficial que atende aquela pessoa não conhece nada da vida da pessoa
e geralmente as pessoas não levam documentos que possam comprovar e evidenciar que ela vai realmente voltar no prazo prometido. Quais os países hoje com menor burocracia para quem busca um visto para viajar ou estudar no exterior? Na verdade, para estudar especificamente, seria Nova Zelândia, Austrália, que são os países que estão em crescimento. A burocracia é bem pequena. Não é bem pequena, mas é bem menor do que em relação a outros países. Canadá e Estados Unidos, por exemplo. A Mundo dos Vistos hoje, ela tem alguma parceria com alguma escola que oferece intercâmbio, alguma coisa nesse sentido, fora a parte do visto, que vocês auxiliam? Sim, temos. Algumas escolas no Canadá indicam os nossos serviços para as pessoas. As principais agências de intercâmbio aqui no Brasil também indicam os nossos serviços, exatamente para que, por eles confiarem no serviço e acharem que a pessoa vai ter mais chances de sucesso com a gente. Quais são os períodos dos intercâmbios, tradicionalmente? 30 dias, 90 dias? Como que é dividido isso? A maioria dos intercâmbios geralmente são pessoas que estão de férias do trabalho ou férias escolares, então a maioria é num período aí de 1 a 2 meses de intercâmbio, né? Mas existem pessoas que fazem, hoje também está bem procurado os programas de estudo e trabalho, né? Como eu tinha falado, se você vai só estudar idioma no Canadá, por exemplo, você não pode trabalhar. Em contrapartida, o governo disponibiliza um visto de estudo e trabalho. Então a pessoa pode estudar e trabalhar. É um programa um pouco mais longo, mas a pessoa vai ter a permissão de trabalho e vai poder receber por isso. Qual o objetivo maior do intercâmbio no seu ponto de vista? É somente a parte de aprender um pouco mais o idioma? Eu acho que é aprender um pouco mais o idioma, aprender outra cultura, ter uma perspectiva de vida maior, você saber como funciona o mundo lá fora, né? Porque, por exemplo, um programa de intercâmbio, 30 dias para aprender outro idioma é pouco tempo, não? É muito pouco tempo. Geralmente as pessoas que vão fazer esse intercâmbio de 30 dias não se focam muito no estudo, elas se focam mais no turismo, né? Então realmente é muito pouco, não dá para se aprender muito, mas dá para carregar uma bagagem, uma cultura nova, como que funcionam as coisas lá fora, você trazer ideias novas, tanto para a sua vida pessoal, para a sua vida social. Então é muito interessante, é muito legal. Eu acho que o fato da pessoa ir para fora, fica 30 dias, pode gerar uma motivação dela não querer voltar. Deve ter acontecido, obviamente, né, de pessoas foram com o objetivo de voltar e acabaram ficando, ou voltaram e depois foram morar definitivamente. Tem alguma história assim de alguém que foi com o objetivo de voltar, mas no final das contas acabou ficando por lá, conseguiu algum trabalho? Alguma história interessante nesse sentido? Tem, sempre acontece, é muito frequente as pessoas que vão estudar lá, não essas de 30 dias, mas as pessoas que geralmente procuram um programa um pouco maior, 2, 3, até 6 meses, elas geralmente se encantam com o país, e se é uma pessoa que tem condições financeiras, que tem um espírito de aventura, realmente acontece, as pessoas retornam para a gente fazer o processo para que elas possam mudar definitivamente para o Canadá. Isso é muito frequente, a gente atende clientes assim, todo mês a gente tem um cliente aí que gostou, quer ficar mais, quer mudar para o Canadá e nos procura para fazer a legalização dela. Entendi. Nesse caso, nós não estamos mais falando de um visto de estudante. Quais são os outros tipos de vistos que existem, que a pessoa tem a possibilidade de pleitear junto ao consulado, além do visto de estudante, é claro? Como você falou, existem os vistos temporários, né, que a gente diz, que são as pessoas que vão estudar, trabalhar temporariamente. Esse visto, geralmente, ele é de quanto tempo? É o período do intercâmbio? Para as pessoas que vão estudar, que existem 2 tipos de visto, né, que a gente costuma falar. Existe o visto de entrada, né, que é o prazo que a pessoa pode entrar no país, né, isso para todos os países. E o visto de permanência, que o visto de permanência é dado na entrada do país, no próprio porto de entrada, né? Então são 2 vistos diferentes, são duas validades diferentes, né? Então a pessoa que saiu com visto daqui, por exemplo, até o final do ano, visto de entrada até o final do ano, quando ela entrar no país, ela pode ter uma permanência maior do que do visto, né? Então
O visto dela, hipoteticamente, vale até novembro. Então vamos dividir assim, para quem está em casa, até para facilitar a compreensão de quem está nos assistindo, vamos dividir assim. Por exemplo, os Estados Unidos. Hoje nós tivemos uma demanda muito grande, igual nós estávamos comentando, 30 mil vistos concedidos mensalmente, aproximadamente, é mais ou menos isso, né? Você falou. 30 mil vistos o consulado americano tem concedido aos brasileiros por mês. Esses vistos, a maioria deles são de turismo. Turismo, exatamente. A maioria, 90%, 95%? Eu acredito que um pouco menos, talvez uns 80%, 85% seja turismo. Tá, esses vistos hoje são vistos de quantos anos? Hoje o consulado americano, especificamente, eles estão dando até 10 anos. Até 10 anos. Exatamente. E isso não quer dizer que às vezes as pessoas nos procuram e falam, então eu posso ficar 10 anos nos Estados Unidos? Não, não é isso. Ela entrou nos Estados Unidos, ela vai poder ficar no máximo 6 meses a partir da data de entrada. Mas ela tem 10 anos que ela pode ir para os Estados Unidos. Então, vamos lá. Então a pessoa tem o visto de turismo, ela pode ir aos Estados Unidos e ficar lá 6 meses? No máximo 6 meses. Não são 90 dias, são 6 meses. São 6 meses. Interessante, essa informação muito boa, porque eu imaginava que fossem 90 dias. Não, são 6 meses a partir da data de entrada. Data de entrada. É claro que as pessoas às vezes falam, então eu vou ficar 6 meses, eu volto, fico um dia e volto para lá para eu ficar mais 6 meses. Também não pode, conta as... Ela ficou 6 meses lá. Ela foi dia 1º de janeiro, ficou até o período, ok, 30 de junho seria. Ela tem que ficar quanto tempo de volta no Brasil para ela poder voltar e ficar mais 6 meses lá como turista? Na verdade não existe uma determinação, quem define é o oficial de imigração. Então se ela ficou 6 meses no país, quando ela retornar, mesmo que ela fique 2, 3, 4 meses no Brasil e retornar, ela vai ter que explicar o que ela ficou fazendo 6 meses nos Estados Unidos. Né? Então ela tem que ter uma explicação bem razoável o que ela ficou fazendo 6 meses nos Estados Unidos como turista. Entendi. Então tá, e se for qual outro tipo de visto, além do de turismo? Visto temporário, para ela poder trabalhar, qual que você comentou? O visto de turismo é um visto temporário. Outras categorias do visto temporário seria estudo, trabalho e negócios. Negócios, por exemplo, a pessoa quer ir fazer negócios nos Estados Unidos. Como que funciona esse visto? Então, o visto de negócio ele deve ser solicitado, o procedimento ele é semelhante ao visto de turismo, a pessoa deve passar por entrevista, normalmente, deve pagar todas as taxas, só que a diferença é que ela está sendo convidada por uma empresa americana. E geralmente, nesse caso, o prazo para a permanência dela é o tempo onde ela informou que pretende fazer negócio nos Estados Unidos. Ah, então tá. Então existe essa exigência. Esse visto de negócios é praticamente um visto de turismo. O visto de negócios não significa que ela possa ficar nos Estados Unidos trabalhando. Não, é só negócios mesmo, ela não pode ficar trabalhando. Ah, entendi. O visto de trabalho é um visto diferente, ela deve solicitar, é um procedimento totalmente diferente, um pouco mais complexo, que daí ela vai ser remunerada, ela vai poder ficar um tempo bem maior do que o visto de negócios. Né? Então o visto de negócio é estipulado para pessoas que realmente querem fazer negócio de uma curta duração. Para esse tipo de visto que nós estamos comentando, vocês também auxiliam ou não? Fazemos também, a gente faz todo o processo. Ok. Existe algum tipo de visto definitivo que a pessoa possa ir para o país e ficar morando lá? Eu estou falando agora em Estados Unidos e Canadá. Existe nos Estados Unidos é chamado Green Card. Green Card. E no Canadá é chamado residente permanente. Né? Então elas têm regras, leis que definem seriam os requisitos do que a pessoa precisa para ser elegível a esse tipo de visto. Né? O Canadá, por exemplo, ele exige, ele tem vários requisitos como nível educacional, o trabalho da pessoa, quanto tempo ela trabalha, no que ela trabalha, né? A formação educacional, nível de inglês, a idade dela. Então tudo isso influencia nos requisitos para ela ser elegível ou não a um visto de residente permanente. Ainda existe o sorteio do Green Card? O sorteio do Green Card esse ano foi suspenso no Brasil. Né? Foi suspenso, não sabe se vai retomar ou não, mas por enquanto está suspenso. E qual a quantidade de Green Card que é sorteado por ano? É por país? É um sorteio geral? Como que funciona isso? Sabe me dizer? O sorteio do Green Card eu não sei especificamente te informar. O que eles fazem, eles têm uma cota, né, que são divididas entre os países onde eles mantêm relação diplomática
proporcionalmente, né? Então eles sorteiam esses green cards e a pessoa entra na fila, que eles chamam a loteria do green card, né? Entra na fila, um dia ela pode ser sorteada, poderia ter sido sorteada. Além dos documentos que nós já comentamos, vamos falar um pouquinho de comportamento. Quais as principais recomendações no dia da entrevista? No dia da entrevista, hoje principalmente é o consulado americano que exige a entrevista pessoal, né? Então, no dia da entrevista, a principal recomendação que a gente fala é: tenha calma, né? O pessoal tem muito medo do consulado americano, dos oficiais, né? Então, a principal recomendação é ter calma e ser coerente, né? A pessoa tem que ter em mente que a pessoa que está ali entrevistando ela não conhece ela, não sabe quem ela é, não sabe de onde ela vem. Então ela tem que se expressar muito bem para que aquela pessoa que está te entrevistando tenha aquela quase certeza de que você não é um potencial imigrante legal. Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora da entrevista com o oficial? Porque realmente eu imagino que deve causar um certo, não digo constrangimento, mas um certo nervosismo. E muitas vezes a pessoa ela está com tudo correto. E já deve ter acontecido, obviamente, da pessoa ter tudo em mãos, mas ter o visto negado pelo nervosismo, porque transpareceu alguma coisa que na verdade não existia. Quais são assim, os erros mais comuns assim, que as pessoas cometem? Então, geralmente é o que você falou. Muitas pessoas às vezes têm condições, a gente sabe que essa pessoa tem condições, mas ela não se expressa da forma mais adequada. Né, o que eu falei até anteriormente, às vezes as pessoas acham que é uma obrigação a concessão do visto, né, que o país que ela está indo é obrigado a dar o visto para ela porque ela quer visitar. E acaba subestimando o consulado americano, o consulado canadense, ou seja, qual consulado seja. Né, os oficiais eles são psicologicamente muito treinados, eles são muito inteligentes, então eles sabem, eles conseguem perceber a mentira no olho da pessoa, nas palavras dela, na atitude dela. Então realmente o erro mais comum é as pessoas chegarem lá e não se expressarem muito bem, da forma mais adequada, né? Esses profissionais, esses oficiais então que atuam nas entrevistas dos consulados, eles recebem um treinamento específico para esse trabalho? Recebem, não só os oficiais que concedem o visto, como os oficiais que ficam nas barreiras de entrada. Eles recebem treinamento psicológico, linguagem corporal, eles recebem um treinamento muito intensivo antes de poder estar ali. Então, por exemplo, vamos falar então do consulado americano. Da hora que você passa portão adentro, você está me falando que que a pessoa, o candidato já está sendo avaliado. No consulado americano especificamente eu acredito que não, que é muita gente que tem lá dentro, né? Então eu acredito que eles não teriam como avaliar o candidato a partir do momento que ele entra. Mas a partir do momento que ele falou com o primeiro oficial, com certeza ele já está sendo avaliado, toda a situação dele já está sendo avaliada, o comportamento dele, o que ele está falando, né? O que ele falou já anteriormente, antes de chegar na entrevista no formulário. Então tudo isso aí é analisado de forma muito detalhada. E existem casos que eu já tinha falado, né, de erros no formulários, né, pessoas que não se expressam bem no formulário, que já chegam na entrevista já praticamente com o visto negado, pelo mau preenchimento do formulário. Esse formulário tem um nome, né, inclusive? É o DS-160. Esse é o único formulário que a pessoa tem que preencher basicamente para poder requerer o visto americano. É o único formulário. Exatamente, para o visto americano de turismo é o único formulário. Antigamente existiam 2 formulários. Hoje, esses 2 formulários foram substituídos por esse formulário eletrônico DS-160. Só uma coisa que não ficou clara para mim. No consulado canadense, existe a entrevista pessoal ou não? Na verdade, não há uma determinação, não é um requisito oficial do processo. Mas o oficial pode determinar uma entrevista, geralmente ela é feita por telefone, ou caso o oficial queira, ele pode sim determinar uma entrevista pessoal. Existe caso de pessoas que não precisam dos vistos, por exemplo, para entrar nos Estados Unidos, no Canadá? Fora quem tem, por exemplo, a dupla cidadania, os acordos comerciais, como quem tem, por exemplo, a cidadania italiana, cidadania europeia de algum país, existe algum outro tipo?
Na verdade não, no Brasil seria só os passaportes, pessoas que têm passaporte diplomático e missão oficial, né? O restante só se tiver dupla cidadania. Aproveitando aqui o gancho do Rafael, para você que estiver interessado em buscar a sua dupla cidadania e aceitar um auxílio, eu recomendo o meu site para você, tá bom? www.paulopadovani.com.br. Rafael, me fala uma coisinha. Os Estados Unidos hoje, como que eles enxergam o Brasil? Porque a gente ouve muita coisa sobre preconceito, enfim, você entende o que eu quero dizer. Como que o brasileiro é visto no exterior hoje? Tanto pelo americano quanto pelos políticos americanos. Porque uma coisa é a forma como o povo enxerga, outra coisa é como os políticos enxergam o Brasil. Você pode me fazer uma comparação? Na verdade, assim, existe um certo preconceito dos Estados Unidos com o brasileiro, isso é relatado, aí você vê na internet bastante coisa, nossos passageiros nos relatam bastante. O americano geralmente não gosta muito do brasileiro, né? O canadense já é um pouco diferente, o canadense é um povo que ama brasileiro, eles veem brasileiros na rua, acham a melhor coisa, a primeira coisa que falam é futebol e mulher bonita, né? Então o canadense realmente acha excepcional o Brasil. Os Estados Unidos já não tanto, né? E o governo em si, eles já não... O brasileiro não é muito bem visto pelo alto índice de imigrante ilegal, né? Então isso, o governo acaba, né, ficando um pouco com o pé atrás em relação ao brasileiro, e por isso até, às vezes, a dificuldade de conceder um visto a um brasileiro. Ainda existem pessoas que fazem aquela travessia pelo México? Como ainda tem esse negócio dos coiotes? Os famosos coiotes. Ainda existem isso? Ainda existe. E hoje, inclusive, o México, para você visitar o México, você não precisa ter visto mexicano, você pode ter o visto americano. Então o México está mais preocupado com os coiotes do que com eles mesmos, né? Então, você tem no visto americano, você pode visitar o México, porque eles sabem que você não vai usar o coiote. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Na verdade, até diminui o trabalho do consulado mexicano, né? Com certeza. Porque quem tem o visto americano, quer ir para alguma cidade do México, por exemplo, já está liberado. Já está liberado, tem o visto americano válido, pode visitar o México à vontade. Maravilha. Rafael, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, queria que você deixasse o seu contato para quem está nos assistindo. Nosso site é o www.mundodosvistos.com.br. Tem nosso telefone também, nossa central de atendimento, que é o 011 2063 0313. Né? E a gente também trabalha com diversas escolas, as principais agências de intercâmbio, temos convênio com o UOL, né? Quem cliente UOL tem desconto no nosso serviço, carteirinha de estudante, enfim, a gente tem bastante convênios aí, bastante parcerias que você pode nos encontrar facilmente. Ah, que legal. Rafael, eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado. Leve um abraço meu para o Marcelo, tá? Uma pessoa muito querida. E para você que está em casa, obrigado pela sua audiência, obrigado por prestigiar esse programa. Mais uma vez, eu quero agradecer a você que está na Europa, em Londres, na Itália, em Dublin, e ficou acordado até esse horário acompanhando o programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, viu? Do fundo do meu coração eu agradeço. E na próxima sexta-feira nós estaremos de volta com mais um programa.